Salve galera, beleza? Aqui quem fala é Daniel. A gente vai para mais um vídeo do canal Anatomia Olímpica. A gente vai falar de músculos do antebraço anterior. Esse canal é composto por alguns dos finalistas, os 5 finalistas da última Olimpíada de Anatomia ao Sevir, a terceira edição. Esses são meus amigos Ítalo, à minha esquerda, ou melhor, à minha direita, à esquerda da imagem de vocês, e à minha esquerda, na direita da imagem de vocês, o Amar. E esse aqui sou eu. Sou acadêmico da Universidade Federal de Pelotas e fui o vencedor da Olimpíada. O Ítalo é de Minas e o Amar é de São Paulo. Vamos lá, quais são os nossos objetivos hoje? A gente tem que saber quais são os músculos que compõem as 3 camadas do antebraço, os 4 da primeira, 1 da segunda e os 3 da terceira. A gente tem que ter também uma noção da função deles, geral, o que eles vão fazer, e suas inserções, beleza? E por último, a gente tem que saber algumas relações neurovasculares. Então vamos lá. Nessa imagem, a gente vê antebraços hipertrofiados, de maneira que o ventre deles, quando contraído, nos dá uma noção da sua função, inserção e tudo mais. Olha ali, a gente consegue perceber o quê? Que o ventre está próximo do epicôndilo medial, certo? E a gente também vê que a mão está em posição de flexão e também em pronação para tornar esses músculos evidentes. Então, essa loja também pode ser chamada de loja pronatoflexora. Como eu tinha dito, eles têm origem no epicôndilo medial, como a gente pode ver na imagem. Olha aí. Pegou? Epicôndilo medial. Pois bem, e ali a gente vê o ventre próximo da região do epicôndilo medial, certo? Eles saem todos dessa região, e isso é epicôndilo medial, e se inserem na região do carpo, alguns ossos do carpo e também 2 músculos nos dedos, nas falanges. Qual é a matemática disso? Então, são 4 na primeira camada, 1 na segunda e 3 na terceira, somando 8. Então, bora para a primeira camada, que são 4. Aqui eles estão em colorido e é um macete para a gente decorar isso, certo? Qual é esse aqui? A gente vai colocar os nossos 4 dedos, do segundo ao quinto, na região do epicôndilo medial, bem como está nessa imagem. Então, o primeiro, em amarelo, a gente tem o pronador redondo, em verde, o flexor radial do carpo, em azul, o palmar longo, e em vermelho, o flexor ulnar do carpo. Então, o pronador redondo, como o nome já diz, ele vai fazer a pronação. Vocês lembram o que é a pronação? Pronação é o seguinte movimento: fazer rotação medial do antebraço. O oposto de supinação, que seria esse movimento, rotação lateral. Essa é a posição neutra, relembrando. A posição anatômica a gente está com o antebraço supinado, só para relembrar as coisas. Pois bem, ele tem origem no epicôndilo medial, como todos os outros, como regra geral. E onde que ele vai inserir? Se ele realiza a pronação, isso é, ele faz o antebraço girar, a gente tem que lembrar lá da aula de ossos e articulações. Qual é o osso que gira no antebraço? É o rádio. O rádio ele se movimenta por meio da articulação trocóidea com a cabeça do rádio e a ulna, certo? Então, se faz pronação, insere no rádio. Vamos para o próximo. O próximo é o nosso flexor radial do carpo. Como o nome já diz, ele vai fazer a flexão do carpo e também vai fazer um pouco de desvio radial. O que seria o desvio radial? Uma abdução. Isso é, afastar do eixo do corpo. É esse que está em verde. Ele tem origem no epicôndilo medial e vai para os ossos do carpo. Posteriormente, seguindo a nossa ordem, nós temos o palmar longo, em azul. O palmar longo, como a gente pode ver, é um músculo bem delgado, isso é, fino. E o tendão dele é bem longo, por isso que ele se chama longo. Mesma lógica da cabeça longa, do bíceps braquial, e também pode ser outro exemplo, o fibular longo, lá da perna. Todos os músculos que se chamarem longos é porque se deve ao tendão deles. Ficou claro? Tendão longo,
palmar longo. Só que esse palmar longo, ele não é sempre que está presente. Aqui eu trago um artigo para mostrar a prevalência do palmar longo, para você lembrar que não é sempre que ele está presente. Nesse artigo ele traz o valor médio de 15%, mas 15% de ausência. Ele pode estar ausente também de 0 até 70%, dependendo da população no local do mundo, geograficamente. Então ele não tem tanta importância, como vocês podem ver, até porque ele é bem fino. Avançando, a gente tem por último, na primeira camada, o flexor ulnar do carpo, em vermelho, bem medial, isso é, em posição anatômica, próximo ao tronco. Revisando então a primeira camada, pronador redondo em amarelo, flexor radial do carpo, porque ele vai na direção do rádio, como vocês podem ver na imagem. Terceiro, palmar longo, e o quarto, flexor ulnar do carpo. Vamos para a segunda camada. A gente tem apenas um, que é o flexor superficial dos dedos. Esse nome já nos dá uma pista que vai haver um profundo. Mas calma aí. O que a gente tem que saber desse músculo? Resumidamente, que ele tem uma inserção na falange média dos dedos. Inclusive, essa estrutura tem um nome especial, então é importante. Ela se chama quiasma de Camper. O que acontece? A gente tem o flexor superficial, o seu tendão, se dividindo em duas partes para inserir na falange média, como está na imagem. E esse tendão que passa entre os dois do superficial é o tendão do flexor profundo dos dedos. Ele perfura o superficial e vai até a falange distal, que a gente vai falar depois. Então, qual é a consequência disso? O flexor superficial, dessa maneira inserido na falange média, ele vai fazer a flexão da falange média. Isso equivale a um movimento de tchauzinho. Gravem isso. Dessa maneira, como ele está sozinho, a gente vai dar tchauzinho para ele e vai para a terceira camada. Na terceira camada, a gente tem três. Vamos começar com o flexor profundo, já que a gente estava falando do flexor superficial. Pois bem, o flexor profundo, que a gente tem que saber dele, além de que ele faz a flexão dos dedos, como o outro, é que a sua inserção se dá na falange distal. Lembra que ele perfura o tendão do flexor superficial? Pois bem, ele se inserindo na falange distal, ele vai fazer o movimento de agarrar. Certo? Por quê? Porque ele está inserido na falange distal. Avançando, a gente tem o flexor longo do polegar. O que ele vai fazer? Vai fazer a flexão do polegar. Um detalhe é que ele se insere na falange distal, de modo que ele vai fazer o polegar agarrar também. E por último, o último músculo, o oitavo, e o terceiro da terceira camada, é o pronador quadrado. O que ele faz? Ele faz a pronação. Lembra que eu tinha dito que para te fazer a pronação tu tem que ter algo inserido no rádio? Pois bem, ele está inserido no rádio também. E tem origem na ulna, distalmente, certo? A gente tinha o pronador redondo, a gente tem o quadrado. A gente tem dois aí. Pronador redondo, primeiro da primeira camada, pronador quadrado, o último da última camada. Esse músculo é bem delgado, quando vocês forem ver na prática. Então, resumindo, a terceira camada, flexor profundo, flexor longo do polegar e o pronador quadrado. Agora, vamos entender a inervação disso tudo. É muito fácil. Primeiro, vocês fiquem com uma informação inicial. Decorem que é tudo pelo mediano, que é esse nervo que a gente está vendo aí, o trajeto dele, que tem origem lá dos fascículos lateral e medial do plexo braquial, que a gente está falando nessa aula aqui sobre inervação. Depois que você olhar, você aprofunda nela. Então, essa imagem mostra o trajeto do nervo, também a inervação sensitiva, que vai ser abordado na outra aula. E o que a gente tem que saber aqui? Mediano, ele passa bem no meio do antebraço, dando raminhos para diversos músculos ali dessa região, anteriora ou pronatoflexora. E ele também passa no túnel do carpo, que ele vai com um probleminha, uma compressão nesse nervo, vai causar síndrome do túnel do carpo, que é um conteúdo que também está sendo abordado nesse vídeo aqui. Pois bem,
Eu tinha dito para vocês decorarem isso, mas tem um detalhezinho. Além de ser tudo pelo mediano, a gente tem duas exceções, que são pelo nervo ulnar. Um deles é o flexor ulnar do carpo, como o nome já diz, e o outro é o flexor profundo dos dedos, parte ulnar. Se a gente analisar o trajeto do nervo, como a gente pode ver nessa imagem, a gente percebe que o nervo passa profundamente ao flexor ulnar do carpo e superficialmente ao flexor profundo dos dedos, parte ulnar. Então, nessa região ele vai emitir ramos que vão inervar esses músculos. Isso está uma decoreba, tá chato, né? Então vamos ver a anatomia superficial, que é a que a gente consegue ver na prática. A nossa anatomia é uma ciência macroscópica, então vamos ver o que a gente consegue observar realmente sem precisar abrir as pessoas. Além daquela informação inicial, que o ventre muscular está próximo do epicôndilo medial, como está mostrado aí na imagem, o que mais que a gente consegue ver? Vamos lá. A gente pode ver os tendões desses músculos. Essa imagem é uma foto do meu punho, não pulso, punho. O que a gente consegue ver? A gente vê três estruturas se destacando ali, certo? A gente tende a achar que vai ser o tendão do flexor radial do carpo, o tendão do palmar longo e o tendão do flexor ulnar do carpo. Aqueles três da primeira camada. Lembrando que o pronador redondo é mais em cima, certo? Mas não é bem isso. Mas vamos ver. Vamos lá. Primeiro a gente tem realmente o tendão do flexor radial do carpo. Está ali presente. Indo de lateral para medial, certo? Posição anatômica. Depois a gente tem o tendão do palmar longo, realmente, que é aquele delgado, que não é sempre que ele está presente. Vocês querem ver uma coisa legal, aplicável? Um macete para ver se esse músculo está ou não está presente, vocês têm que fazer o seguinte movimento. Vocês têm que fazer a oposição. O que é isso? Aproximar o polegar do dedo mínimo e aí a gente vai ter uma proeminência desse tendão, como está mostrado na imagem, se você tiver ele. Uma curiosidade, ele pode estar presente em um lado e no outro não. Louco, né? Vamos lá. E agora que vem a pegadinha. Esse tendão parece que ele é do flexor ulnar do carpo, né? Mas ele é o tendão do flexor superficial dos dedos. Por quê? Porque, como o nome já diz, esse músculo ele é superficial. Então ele está visível ali, os seus tendões estão visíveis nessa região. E finalmente a gente tem o tendão do flexor ulnar do carpo inserido no processo estiloide da ulna. Certo? Mais medialmente. Pois bem, o que foi que a gente estava falando mesmo? O que está acontecendo aqui? Vamos fazer uma revisãozinha final. O que a gente tem que saber daqui então? Vamos lá. A gente tem 3 camadas no antebraço. A primeira delas composta por 4, que são esses músculos que estão com a legenda com quadradinho vermelho. O pronador redondo, o flexor radial do carpo, palmar longo e o flexor ulnar do carpo. Beleza, vamos para a segunda camada. Chegamos no flexor superficial dos dedos, que é esse em azul. Só tem ele na segunda camada, e você lembra que ele insere na falange média dos dedos, de modo do segundo ao quinto, não no primeiro, o polegar não. E então ele só está sozinho na segunda camada, tchauzinho, que é o que ele faz, lembrou? Vamos para a terceira. Chegamos na terceira, a gente tem 3. Começando pelo flexor profundo dos dedos, que insere na falange distal dos dedos. Dessa forma ele faz esse movimento de agarrar, beleza? Os outros 2 é o flexor longo do polegar, que também agarra, que está inserido na falange distal do polegar. E por último, o pronador redondo. Lembra? O primeiro começa, lá da primeira camada começa com o pronador redondo, e a terceira camada, o último, acaba com o pronador quadrado. Além disso, as inserções e funções gerais. Lembram que tudo está inserido proximalmente ou tem origem no epicôndilo medial? A função geral. Eles fazem flexão do carpo e dos dedos, e também a pronação, por isso loja pronato-flexora. E as relações neurovasculares, tudo pelo nervo mediano, a inervação, e com 2 exceções, que são o flexor ulnar do carpo e a parte ulnar do flexor profundo dos dedos. E relações mais aprofundadas, como trajeto de nervo, espaços como o túnel do carpo e o canal de Guion,
vão ser aprofundados em outros vídeos dessa sequência. Então fica ligado, depois que tu dominar essa aula e a de ossos, bora lá para as relações neurovasculares mais complexas para entender o membro como um todo. E a nossa bibliografia utilizada é essa. Feito então, galera. Até a próxima aula. Valeu!